Gostaria de dizer que tenho feito esse trabalho com a Fundação Mafre. Fundação Mafre é uma fundação espanhola de responsabilidade social sem fins lucrativos, como é a característica desse tipo de ação. E nós estamos realizando esse trabalho desde 2009, quando a Fundação tem feito, né, essa ação junto à população idosa brasileira. Nós possamos aqui fazer uma reflexão sobre o nosso processo de envelhecimento. Então, não é só o processo de envelhecimento do outro, mas o que nós estamos fazendo com o nosso processo de vivermos cada vez mais. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Nós temos um grupo de estudiosos denominados, de um tempo para cá, recente, que são gerontólogos. Então, a gerontologia tem como foco o estudo do processo de envelhecimento. Então, eu sou fonoaudióloga, gerontóloga. Assistente social pode fazer um curso de especialização em gerontologia. Advogado, nutricionista, é isso que nós temos que focar, porque hoje existe uma ciência, né, recente, mas que trata sobre o processo de envelhecimento. A geriatria é uma especialização médica. A gerontologia estuda o que acontece com cada um de nós e também com todas as políticas públicas em relação ao envelhecimento. Bom, isto posto, eu digo a vocês que tem um médico, colega seu, Dr. Edson, que é uma referência na gerontologia. Ele é um geriatra. Chama-se Dr. Wilson Jacó. Dr. Wilson Jacó traz uma informação para todos nós. Isso realmente, através de resultado de pesquisa, viveremos mais ou menos até os 120 anos. Gostaram? Não é legal? Já se animou. Eu também acho que 120 anos é a perspectiva do povo brasileiro daqui para frente, cada vez mais. Mas como que nós queremos viver até os 120 anos? Agora é com vocês. Como que nós queremos viver? Com saúde, qualidade de vida, com independência, com autonomia, capacidade de decidir. Tudo isso para dizer da seguinte forma: se nós vamos viver mais, queremos que esse cenário todo seja amigável ao idoso e que nós possamos, sim, ter condições de vivermos cada vez mais e também melhor. E o que está acontecendo? Nós estamos num cenário onde rapidamente o Brasil envelheceu, em contrapartida, historicamente, a Europa e o Japão tiveram anos, séculos para se organizarem em relação ao processo de envelhecimento, e o Brasil não. Menos de 50 anos para cá, temos aí uma questão da longevidade batendo em todas as políticas públicas. Então, senhores e senhoras, eu trago aqui uma questão para vocês e que nós vamos conversar sobre a necessidade de trabalharmos em rede, trabalharmos juntos, e que vocês aqui no município de Cubatão fizeram essa discussão porque vocês realizaram a Conferência Municipal do Idoso. E um dos temas da conferência, é gestão. E não há gestão se não tivermos a intersetorialidade. Então, saúde com assistência, assistência com saúde, educação, com esporte, com transporte, com educação, com habitação. Vocês concordam? Então, é esse foco da nossa conversa. E claro que eu estou aqui perpassando também pelos índices altos de quedas e atropelamento. Eu estive na conferência, né, coordenando, né, na organização da Conferência Estadual do Idoso, e eu estava com uma alergia, né, com muita coceira. Eu tomei um antialérgico, né, à noite, realmente no outro dia eu estava muito tonta, zonza. Então, um remédio para alergia, você já percebe uma reação no seu corpo. Então, quando nós estamos diante de situações
que a tendência, então não adianta, você tomou um remédio à noite, ficou um pouco zonza de manhã, ou então tomou um remédio num tratamento de quadros labirintite, ou então depressão, ou então, quais são os outros remédios? Neurológicos, né? Se você sente que você tem esse torpor, não é possível você sair imediatamente para dirigir. Não dá para sair correndo para pegar um ônibus. Não dá para sair correndo e ir pela rua afora. Não é possível. Nós temos que perceber que isso pode comprometer a nossa qualidade de vida. E uma vez que você tem quedas, uma vez que você tem algum prejuízo, né, neste corpo, né, que nos aguenta todo o tempo, você já vê o quanto isso compromete a sua qualidade de vida. Então, outro fator é a obesidade. Cuidado com o ganho de peso. Isso também são fatores de risco, né? Em questão do equilíbrio. Redução da capacidade de reação, redução da tensão. Nós temos também uma fraqueza muscular. Evidentemente que o meu corpo coaduna com uma pessoa que tem 58 anos de idade. Eu não posso ser comparada com uma musculatura de uma menina de 18. Isso é incompatível. Eu preciso, então por isso que nós defendemos na gerontologia, junto com a equipe da geriatria, de que não existe medicina anti-envelhecimento. O que existe é a prevenção. Aspectos preventivos e você vai promovendo a promoção da saúde. Então, isso é um fato muito discutido, porque todos nós temos aqui a clareza de que acidentes estão ocorrendo cada vez mais. Todo o país está em estado de alerta. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Vocês viram aqui de um mês para cá quantos estão divulgando os acidentes de trânsito? Vocês perceberam isso? Olha que eu tenho andado por esse Brasil afora. Em cada lugar que chego, há notícias locais. Eu vou dar palestra às 9 horas da manhã, eu estou no hotel fazendo a minha mala, me arrumando para fazer o check-out, quando eu vejo na televisão, de novo, acidente de carro, atropelamentos, envolveu, e o que o Ministério da Saúde alerta? Primeiro, os acidentes estão ocorrendo nos fins de semana. Por que isso ocorre, gente? A bebida é um dos fatores. Qual é o outro fator? Vai distrair, tá descansando. Exatamente, professor. A pressa, ou está distraído, está relaxado. Eu vou passear com as crianças, coloca a criança no carro e vai dirigindo. Né? Não, vou colocar o cachorrinho aqui para pegar um vento, uma brisa, né? E tudo vale, nem vou colocar cinto, porque eu só vou na padaria ali na esquina, não é verdade? Então, tudo isso nós temos que mudar esses hábitos. Nós temos que ficar mais atentos. Só que como nós estamos naquele movimento de não prestarmos atenção no que estamos fazendo, aí, bal, maricota. Aí é quando o acidente ocorre. E nós somos responsáveis por isso. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Transformação Social pela TV Câmara de Cubatão. E os senhores puderam acompanhar agora a palestra da doutora Sandra Regina Gomes, aqui no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão. E agora nós vamos conversar com ela, que é a nossa convidada especial, para saber, e você vai saber, quem é a doutora Sandra Regina Gomes. E doutora, o que é gerontóloga? Então, prazer em vê-la, obrigado pela presença. Obrigada por esse espaço super importante, principalmente para divulgar mesmo, que é uma profissão, além de fonoaudióloga, que me orgulho muito de ser, trabalho com reabilitação,
mas me especializei também numa área bastante inovadora, que é a gerontologia. Gerontologia é uma especialização onde todos os profissionais que tenham afinidade com a questão do envelhecimento, que tenham essa aproximação também e que queiram fazer, é um curso que dá um conhecimento sobre o processo de envelhecimento. Então isso também pode ser uma fono, gerontólogo, um arquiteto, gerontólogo, um jornalista gerontólogo. Então, isso faz com que todas essas diferentes áreas se preparem para atender de forma mais adequada e mais do foco do estudo sobre o processo de envelhecimento. Então, isso é importantíssimo que seja divulgado. Então, esse meio parabenizo também esse espaço. Agora, doutora, nós temos pressa, nós temos urgências para tratar melhor os nossos idosos, a sociedade atuma por isso? Ah, sim, porque nós estamos num país que está envelhecendo rapidamente. Então, em 50 anos para cá, nós tivemos um processo de envelhecimento rápido demais e não nos preparamos para isso. Então, como disse a professora Maria Cecília Minaio, que eu falei, né, na palestra, nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Isso é um desafio para as políticas públicas, porque tem que se organizar do aspecto da gestão, do aspecto do financeiro, do financiamento dessas diferentes modalidades de serviço e de acolher ao idoso de uma maneira digna. Né? E essa é uma das propostas do envelhecimento ativo, que culmina, quer dizer, coloca em prática uma cidade amigável ao idoso. E qual é o papel, por exemplo, do poder público? Seja ele, a senhora falou isso durante sua palestra, seja municipal, seja estadual, seja federal, a importância da participação maciça do poder público. Primeiramente, escutar. A escuta, né, tem que se escutar quais as demandas, quais as necessidades e depois fazer de forma integrada, que esse é um grande desafio que eu também abordei, sobre a intersetorialidade. Não atender o idoso de forma fragmentada, né, aonde que um responde por esse pedaço, o outro responde por outro, não. Esse é o grande desafio. E é isso que urge, né, a necessidade veemente de termos ações de políticas públicas integradas. Esse é o maior desafio. A senhora falou também durante a sua palestra que foi uma coisa que chamou a atenção das pessoas que estiveram presentes com relação aos acidentes. Atropelamentos, tombos nas calçadas da cidade. Isso é uma grande preocupação também, doutora? Porque se vamos viver mais, todos aqui sinalizaram isso, como que querem viver? Com qualidade de vida. E que qualidade de vida é essa? É manter sua autonomia de decidir, a sua independência de ir e vir e sobre os seus recursos outros, de você fazer com que você possa viver esses anos. E eu também sinalizei que nós viveremos, segundo o Dr. Wilson Jacó... Até 2050? Até 2050 Vou chegar e lá, muito mais. Viveremos até mais ou menos 120 anos. Para isso, nós temos que ter uma cidade com umas calçadas acessíveis, iluminação adequada, semáforos que respeitem o tempo de travessia, né? E tudo isso está relacionado no Estatuto do Idoso, Sim. que explica com todas as letras, nos seus 118 artigos, como deve ser um atendimento digno à pessoa idosa. A senhora trouxe também, que foi distribuído para as pessoas que estiveram presentes, um livro de guia de circulação segura para idosos, que foi distribuído para as pessoas que estiveram presentes aqui, e também trouxe um CD que orienta e que ajuda também na elaboração do lar, por exemplo. Foi o vídeo que eu tive a oportunidade de ver. Exatamente, porque a Fundação Mafre tem esse compromisso de fazer essa parceria com os governos locais, com as instituições, de fazer com que haja essas capacitações e instrumentalizar as pessoas que assistem. Que pessoas são essas? Idosos, familiares, gestores, secretários, todos aqui presentes, diferentes atores sociais. Instrumentalizar com o quê? Com os 2 guias, que são guias educativos, com orientações para evitar acidentes dentro de casa, também nas cidades. Um CD que tem a Casa Segura, que foi um trabalho muito bem feito, no sentido de que através de um joguinho você vai dando dicas e orientações do que tirar de obstáculo na frente para correr menos risco, além também do material apresentado aqui. Então você instrumentaliza para que possamos aqui desenvolver uma grande campanha de prevenção de acidentes. A senhora dá palestras no Brasil todo relacionada a este assunto do idoso.
Sim. Muitas experiências. Esse trabalho existe desde 2009. Esse ano agora, devido à conferência, porque o tema da conferência é protagonismo e empoderamento da pessoa idosa, realmente a solicitação foi enorme em relação às demandas dessa capacitação, porque assim, é formando e capacitando aqueles que atendem e que tratam das políticas públicas, estão envolvidos e comprometidos, que tenham informações adequadas. E eu encerro falando de Paulo Freire, o nosso grande professor e mestre. É isso, é na medida que você informa a população, você empodera essa população. Ela acaba ficando mais empoderada sobre os seus direitos. Bom, a senhora hoje, só para encerrar, a senhora mora em São Paulo, mas é santista. Eu sou santista. E hoje mora em São Paulo, na Zona Oeste. Moro. Moro já tem um tempo que eu moro em São Paulo, mas me orgulho muito porque a Baixada Santista, como um todo, tem desenvolvido, tem grande concentração de idosos, é o sonho de todos, é comprar, ter um espaço, perto da praia para poder viver o seu envelhecimento, e a cidade está se preparando cada vez mais. Por isso, parabenizo a atitude da Prefeitura de Cubatão de acolher, de solicitar, de agregar diferentes profissionais para conversarmos essa tarde toda sobre essa temática. E que isso se espalhe pela região Exatamente. metropolitana A toda, multiplicação é fundamental. Um abraço para Zeliveira, seja bem-vinda a Cubatão e obrigada, senhora. Obrigada, tá obrigada também. Muito bem, doutora Sandra Regina Gomes, que é fonoaudióloga e gerontóloga. Isso. Vocês tiveram a oportunidade também de conhecer o que significa, a importância desta profissão. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com a Elenita Barbosa. Até já. Muito bem, os senhores puderam acompanhar algumas imagens do evento que aconteceu aqui no anfiteatro da Câmara Municipal de Cubatão, a palestra da doutora Sandra Regina Gomes, que veio falar toda a sua experiência, veio contar um pouco da sua experiência aqui relacionada aos idosos. E nós perguntamos também se nós temos pressa, se a sociedade tem pressa, que a gente arregasse as mangas o mais rápido possível para combater a violência e outras coisas que acontecem com os idosos. Aliás, nós todos estamos caminhando para isso. Nós todos seremos idosos um dia. Ainda não, porque, segundo consta, a doutora mesmo falou, depois dos 60, né, Elenita? Depois dos 60 anos, que é considerado idoso, daqui a pouquinho eu também estarei chegando lá com muito orgulho. Elenita Barbosa, que é assistente social e vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, é a nossa convidada, participou também atentamente, prestou atenção na palestra e é a nossa convidada especial no programa Transformação Social de hoje. Elenita, muito obrigado por ter esperado, né? Por estar conversando conosco, com o telespectador. Importante esses eventos aqui em Cubatão e a palestra da doutora Sandra, né? Eu agradeço muito a oportunidade, que é uma forma de estar divulgando também o nosso trabalho. E assim, dizer o quanto foi realmente importante, reuniu 3 secretarias, parece que tinha um representante da Secretaria de Cultura, Secretaria de Saúde, um número grande, e alguns representantes da Secretaria de Assistência Social e representantes do Conselho. Então é importante. Sim. Porque assim, divulga, sensibiliza e amplia a noção de responsabilidade nossa na construção de políticas públicas para o idoso. Representantes da Companhia Municipal de Trânsito também estiveram presentes, né? Sim, também. Que também é fundamental nesse processo da construção de direitos, de garantia de direitos. E o Conselho Municipal do Idoso? Então, o Conselho, ele é um órgão paritário, metade sociedade civil, metade governo. Eu represento a Secretaria de Assistência Social enquanto governo, né? Sou assistente social. Sim. E assim, são debates contínuos, a gente tem reuniões que são abertas ao público, as reuniões estão sendo feitas no Conviver, a gente está aguardando o nosso retorno para a Casa dos Conselhos, que é um espaço que foi designado para lá, mas nesse momento a gente está no Conviver, que é Rua Fernando Costa 181. E as reuniões são abertas,
se tiver alguma questão polêmica que tenha que votar, só os conselheiros que votam. Representantes da sociedade civil, representante do lar fraterno, representante enquanto usuário mesmo, e do governo, assistência social, saúde, turismo, obras, está representada também no conselho. Certo. Então, ali se levantam através das conferências, das deliberações, das queixas que são levantadas pela população, qual a demanda, e o Conselho tem feito um papel mais ou menos de encaminhar. Agora, não tem sido tão contundente, mas na medida em que já encaminhou as deliberações da conferência, já apresenta para o governo quais são as nossas necessidades urgentes. Certo. Lênita, você como assistente social e vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, independente do seu lado profissional e desse brilhante trabalho que é realizado por vocês, emocionalmente você também, às vezes, quando vê um idoso ser maltratado ou não tratado da forma correta, como é que se sente a mulher Helenita, independente do lado profissional? Então, independente do lado profissional, eu sou moradora da cidade, moro aqui, e aí a gente tem vizinhos que são idosos, tem amigos, e nós caminhamos para isso, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, e quando a gente recebe algumas denúncias, eu trabalho num núcleo, no território da Ilha Caraguatá, e eventualmente a gente recebe denúncias daquele território de maus tratos, muitas vezes da família, foi enfocado isso, né? Muitas vezes a própria agressora, a maior parte é dentro da família, e aí isso é uma coisa meio velada e é difícil você entrar, né, nessa questão, porque muitas coisas ficam escondidas, são segredos de família. Mas é muito triste, a gente tem feito isso, precisamos todo momento nos capacitar, porque são enfrentamentos, são situações... Diário, né? É um trabalho diário. Então, assim, a questão do idoso tem aumentado muito. A gente, quando nós éramos crianças, o Brasil era o país do futuro, aquela pirâmide que ela falou, né, de criança. Hoje, realmente, ela está se invertendo. Então, o número de queixas dos idosos, o número de idosos tem aumentado muito. Então, a demanda de atendimento e de trabalho tem aumentado muito. E como fazer? Por exemplo, ela disse durante a palestra que uma das causas de maus tratos, pasmem os senhores, como vocês puderam ouvir, são os filhos e os netos. Como fazer, Helenita, para lidar com uma situação, você diante de um filho, de repente, eu não sei se isso já aconteceu, que maltratou o idoso, ou o pai, ou o avô? Tem situações diversas, desde a apropriação, às vezes, do cartão do idoso e a utilização, né, do benefício dele com outras coisas que não garantia dos direitos e da assistência desse idoso. Tem questões de agressão, às vezes agressão velada, verbal e não física, e tem situações de agressão física. Na agressão física, a orientação primeira é o boletim de ocorrência. Existe a dificuldade do idoso de fazer esse boletim, entregar ao próprio filho, o próprio neto, às vezes algumas dificuldades no acesso à delegacia, esse fluxo ele tem que ser mais fácil, o acesso tem que ser mais fácil e mais simples, mas a gente tenta fazer com ele, às vezes denúncias de vizinhos, né, que vêm, que denunciam essa situação. Nós fazemos um processo também de chamar a família. Quem é a família desse idoso? Às vezes não é uma pessoa só, tem outros filhos. Então a gente faz procura fazer uma reunião familiar para poder colocar na mesa qual o problema que está acontecendo e o que pode ser feito para solucionar aquele problema. Isso quando é alguma coisa mais leve, superficial, alguma coisa. Agora, quando é uma situação de agressão, aí é boletim de ocorrência. Agora, Helenita, me responde uma coisa aqui. A sociedade enxerga, tem gratidão, conhece o trabalho, aliás, diga-se de passagem, excelente trabalho realizado por vocês, que trabalho, que procuram acalmar, trazer, dar amor, dar carinho aos idosos. A sociedade reconhece, a sociedade conhece esse trabalho. O trabalho ele não é muito divulgado, né? Nós temos alguns núcleos que fazem esse atendimento, precisa ampliar, ainda é um número insuficiente diante da demanda, né? Nós precisamos ampliar, daí a gente precisa também de investimento nesse trabalho,
porque você precisa, além da questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, que são os grupos, que aí ali na comunidade, o que a gente tenta evitar? Que tenha o que a gente chamava de asilamento, né? Que hoje é a instituição de longa permanência, que hoje nós só temos o Lar Fraterno, que é uma entidade que presta um excelente trabalho. Eventualmente, às vezes, precisa de vagas e Cubatão está meio apertado em relação ao número de vagas, mas a gente precisa priorizar a questão que a gente chama de atenção básica, que é o trabalho de prevenção, trabalho nos bairros, que é esse serviço de fortalecimento de vínculos, né, de convivência, que é ali que o idoso está ali, ele conhece o vizinho, ele conhece o dono da padaria, ele conhece... E aí, quando a comunidade cuida, a gente tem uma senhorinha, até ela estava aqui, a dona Maria José, que ela mora lá na ilha. E aí, assim, ela mora sozinha, ela tem algumas questões, mas a própria comunidade cuida dela. Teve um momento que teve uma denúncia, estavam atirando, as crianças estavam jogando pedra, e aí eu fui de vizinho em vizinho conversar, ele disse, não, realmente isso aconteceu, mas a gente já deu uma bronca nas crianças. Então, quando você tem um bairro que um cuida do outro, isso, e a ilha tem um pouco essa característica, é um bairro menor, né? É um bairro menor, então eles um cuida do outro. E fazem também as denúncias, né, quando tem alguma que eles presenciam que tem uma situação de maus tratos. Agora, e a participação da sociedade com relação à ajuda, como é que funciona isso? Então, a gente assim, enquanto política pública existe um orçamento que o governo tem que garantir para garantir essa política pública. Além disso, a nível federal foi criada a lei que cria o Fundo Municipal do Idoso, que ele possibilita as pessoas fazerem doações que vão para esse Fundo Municipal do Idoso e que ele é dividido nos projetos que são direcionados ao idoso. O Fundo Municipal do Idoso, você pode dispor de 1% quando é pessoa jurídica do imposto devedor e até 6% da pessoa física. Então, qualquer um de nós que queira doar. Qual é a diferença? E às vezes a gente tem um embate quando a gente fala disso, até por conta de algumas pessoas questionam a questão da utilização do recurso, porque isso entra como recurso, é dinheiro de imposto. Então, você vai pagar de qualquer forma. Claro, a diferença é que esse recurso fica no município e pode ser aplicado e pode ser fiscalizado por quem mora no município. Então, assim, o orçamento, ele fica no orçamento e as pessoas têm que realmente se empoderarem nisso, para fazer esse controle social mesmo, de acompanhar, olha, onde está sendo aplicado o recurso do Fundo do Idoso. Foi feito por meio do Cantalice, que é o gestor do fundo, né, toda uma articulação da regularização de conta, de legislação. Então, hoje já tem uma conta aberta e a gente está na fase da campanha mesmo, para poder divulgar o trabalho que é feito e divulgar a questão de conta, do que é possível fazer. Quer dizer, qualquer pessoa, sendo jurídica, sendo física, pode ajudar os idosos. Entre aspas, a gente diz que está ajudando o Conselho Municipal do Idoso, mas não é ajuda única e exclusivamente para o Conselho. Esta ajuda vem para o Conselho que vai direcionar para os idosos que estão necessitando. E você pode colaborar sendo pessoa física, sendo pessoa jurídica. Aliás, como você mesmo disse, tudo regularizado, dentro da forma da lei, tudo bonitinho, não tem problema nenhum. Tem até o número da conta, né, Elenita? Que enquanto você fala, a gente vai colocar aqui na tela do programa. Então, o CNPJ, que pede o CNPJ do Conselho Municipal do Idoso, é 21 132 540/001 dígito 07. A conta é Banco do Brasil, agência 1006, dígito 5, conta corrente 75 333, dígito 5. Muito bem. Este é o número da conta do Conselho. Fundo Municipal do Idoso. Fundo Municipal do Idoso, que você pode colaborar. E, aliás, tem vários idosos por aí precisando da nossa ajuda. Elenita, para encerrar com você, qual é o grande sonho? Grande sonho é a gente ter os centros de referência de assistência social, com esses trabalhos realmente bem estruturados, com toda a estrutura para a gente desenvolver um trabalho bem legal, dando de volta o que essas pessoas merecem. Eu acho que elas trabalharam muito, elas vivem nessa cidade, construíram essa cidade, então elas precisam ter o retorno
desse trabalho, e para isso o meu sonho é ter esse trabalho bem estruturado. Falta muito? Falta, eu acho que ainda falta bastante. Mas a esperança. Sim, eu acho que tem muita esperança. Não podemos desistir, né? Não, eu acho que a gente está aqui para isso, para sensibilizar. Todos os políticos entrarão na terceira idade, né? Toda a sociedade, todas as pessoas que têm poder de decisão estão a caminho. Então, pense um pouquinho nisso. Não, nós precisamos estruturar o trabalho para que a gente tenha um retorno. Aliás, posso dar um recadinho? Pode, aliás, vocês, meus amigos políticos, eu gosto muito de vocês todos, com tantos problemas que a gente está vivendo, vocês vão ficar velhos mais rápido do que nós. Sim. De tantos problemas que vocês têm para resolver. Então, vamos ajudar o fundo, vamos ajudar os idosos, tá bom? É um pedido meu, a Helenita tem um sonho, tem uma esperança, mas vamos pedir, senão eu vou rezar para os senhores ficarem velhinhos mais cedo, tá bom, Cantalice? Vou conversar com você. Helenita, muito obrigado pela sua participação, quem ganhou com isso foi o telespectador, e nós estamos aqui justamente para isso, para divulgar o trabalho que é realizado por vocês, e eu sempre digo e volto a repetir, Cubatão vive os seus problemas como outras cidades do país também está vivendo, mas aqui também muita coisa boa é realizada. Um abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade, tá bom? Obrigado pela oportunidade e realmente a gente continua na luta e nós vamos ter uma cidade melhor, com certeza. Deus quiser. Gente, nós conversamos com a Helenita Barbosa, que é assistente social e também vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouquinho nós retornaremos com o último bloco do programa Transformação Social. Até já. Muito bem, nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Transformação Social. No primeiro bloco deste programa, vocês puderam ter a oportunidade de acompanhar a palestra da doutora Sandra Regina Gomes e conversamos também com a Helenita Barbosa, que é assistente social e também vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, e agora o nosso convidado também muito especial, um homem que faz um trabalho brilhante na cidade de Cubatão, Antônio Xavier de Cantalice, interlocutor municipal do programa São Paulo Amigo do Idoso. Nosso amigo, já conversamos em várias oportunidades. Cantalice, como todos lhe conhecem, né? Um abraço, prazer em tê-lo aqui no programa Transformação Social. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estarmos conversando um pouco sobre o interesse que é da comunidade desse setor, desse segmento chamado terceira idade na cidade, que é um segmento muito importante. São pessoas que precisam do carinho, do cuidado e da atenção, digo assim, máxima de qualquer gestor ou de qualquer gestão municipal. Agradeço à prefeita Márcia Rosa por ter tido a sabedoria de criar na cidade um departamento chamado Departamento de Políticas Públicas para o Idoso, para que pudesse cuidar mais especificamente dessas necessidades ou dessas demandas. Nós temos aqui também o programa São Paulo Amigo do Idoso. O programa São Paulo Amigo do Idoso é um programa criado pelo governo do estado, o qual a Prefeitura Municipal de Cubatão, através da senhora prefeita, assinou o termo de adesão, e um dos primeiros passos é constituir no município uma pessoa que represente, que fale, que organize todos os trabalhos, pois um dos objetivos desse programa é organizar as diversas políticas públicas voltadas para os idosos, nas diversas secretarias, por exemplo, porque cada secretaria desenvolve uma série de ações e serviços aos idosos e muitas vezes não aparecem. Então tem esse o objetivo do programa, de organizar essas políticas. E ele é desenvolvido em diversas esferas de governo e também em diversos itens. Nós temos, para assim receber com os diversos trabalhos envolvidos, o selo inicial, um selo intermediário e o selo pleno, que é quando nós vamos terminar, assim, digamos, num período de 3 anos,
organizar essas políticas, descrevê-las, mostrar à sociedade aquilo que existe, através, para o primeiro selo, precisamos desenvolver junto com o Conselho Municipal do Idoso, que é o grande articulador das políticas do idoso no município, de fazer 7 ações, ou seja, desenvolver 7 ações. E por que essas ações que você falou aí não aparecem? Na verdade, precisa, além da organização que é necessária fazer, desenvolver um planejamento e diversas campanhas para informar a sociedade daquilo que temos. Sim. Mas, como eu estava dizendo, essas 7 ações, para que possamos receber o selo inicial, temos. A primeira é se existe Conselho Municipal do Idoso. Como existe, não precisa ser criado. Certo. A segunda é realizar diagnóstico com os gestores dessa política, ou seja, com o governo, com as associações que representam os idosos e assim sucessivamente. Fizemos no dia 5 de fevereiro, aqui nesta casa. Depois fazer o diagnóstico junto ao segmento, aos idosos. Fizemos 5 oficinas, dentre as oficinas, uma foi exatamente no núcleo da Ilha Caraguatá, que é coordenada pela vice-presidente do Conselho, Assistente Social Erenita, e essas oficinas nos levam a debater e a responder questões que nos são oferecidas pelo próprio programa. Já são elaboradas pelos gestores desse programa em São Paulo, elas vêm prontas e são debatidas, discutidas e respondidas tanto pelos gestores que aqui estiveram, como também pelos idosos que compareceram às oficinas. Depois nós precisamos fazer o levantamento de como estão as campanhas de vacina para a terceira idade, por exemplo, certo? Precisamos fazer um levantamento do sistema de transporte público, que é também um dos itens exigidos. E nós estamos em fase terminal, ou seja, estamos acabando de fazer esses levantamentos, organizar toda essa documentação que comprove essas ações. No dia 24, iremos apresentar ao Conselho Municipal do Idoso, que irá fazer a avaliação de toda essa documentação, para daí então inserirmos no sistema do programa São Paulo Amigo do Idoso, que é um sistema online, que vai para a DRADES aqui de Santos, a Baixada Santista, onde há um interlocutor metropolitano para os municípios. E então depois esse é avaliado por uma equipe do programa São Paulo Amigo do Idoso na Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, lá no governo do Estado de São Paulo. Se for avaliado como tudo ok, vamos marcar uma data para que a senhora prefeita, junto com os secretários, talvez o secretário estadual de Desenvolvimento Social, possa entregar ao município o primeiro selo, para que possamos daí, a partir do primeiro, desenvolver outras ações que irão comprovar outras políticas, ou implementá-las, ou planejar essas políticas. Essa documentação já tem datas, tem perspectiva para quando será? Sim, sim. Após a avaliação da documentação pelo Conselho Municipal do Idoso, que será dia 24, imediatamente dia 25 irei alimentar o sistema do programa e após a alimentação do sistema irei protocolar na DRADES Santo essa documentação para avaliação das equipes que vão de gestão a nível de Estado. Da forma como as coisas estão andando em termos de documentação, há alguma preocupação em não ser aprovado? Não. Certo ou não? Não, o município, através das secretarias, dos órgãos de governo, tem inúmeros trabalhos prestados aos idosos. Certo. Que nós, muitas vezes, não temos o conhecimento. Eu participei de uma reunião no núcleo da Vila São José, uma quinta-feira passada, e lá o coordenador me falava das dificuldades. E ele disse, assim, dentro do conhecimento dele, que ali, naquele núcleo, não existia nenhuma ação para o idoso. Quando uma idosa, na verdade, nos falou, e para o coordenador também, que todas as quintas-feiras existia lá uma atividade física para eles. Na Vila São José, porque nós temos o núcleo da Ilha Caraguatá, o núcleo da Vila São José, o núcleo do Costa Silva, temos o núcleo do Bolsão que está um pouco desativado, estamos conversando. Sim. Haja vista que também os próprios UBS, na 31 de março, tem um técnico da área de educação física fazendo atividades 2 vezes por semana. Eu estive visitando as UBS.
E aí nós começamos a perceber, também na Cota 200 existe uma profissional que faz essas atividades junto aos idosos. Além de outras tantas, nós temos 2 centros de convivência do idoso, aqui na Fernando Costa 181, no Casqueiro das Américas, recentemente reformado, um próprio praticamente novo, entregue a essa população idosa. E temos tantas outras atividades, diversos programas. Temos aqui no Conviver uma sala de informática, temos a professora Lídia, que todos os dias, quando não é ginástica, é zumba, é coreografia. É claro que nós reconhecemos, falta muito a ser feito. Claro. E precisamos, então, junto com o Conselho Municipal do Idoso, com todas as secretarias, com todas as equipes, os profissionais, atender essa demanda que, na verdade, é alimentada por esse desejo da senhora prefeita Márcia Rosa de ter criado um departamento para organizar e, junto com o Conselho, fomentar essa discussão. Sim, nós estivemos lá outro dia, o professor Val continua lá com vocês, né? Sim, o professor Val, o nosso diretor, está fazendo um belo trabalho à frente, é uma pessoa experiente, há mais de 15 anos trabalha diretamente com a pessoa idosa no município, tem uma dedicação integral, ele dá aula ainda hoje para os idosos, desenvolve atividade física junto com os idosos no Casqueiro, no Lar Fraterno, por exemplo. É uma pessoa também preparada que está desenvolvendo esse trabalho junto com a sua equipe. Ele disse para mim lá naquela oportunidade que nós estivemos lá, que ele não vê a vida dele seguir sem estar trabalhando com os idosos. Sim. É um negócio legal, né, Helene? Então, a gente vê que pessoas como vocês, como o professor Val, que fazem as coisas por amor. Além de tudo, por amor. Quantos idosos, Catalice, são envolvidos neste trabalho que é realizado por vocês? Todos. Nós temos, de acordo com o IBGE, hoje 12 mil idosos. Quando pegamos a projeção de 2010, fazemos um acréscimo dos percentuais que lá estão indicados, nós hoje temos mais de 2 mil idosos e foi confirmado na palestra de hoje que Cubatão já tem 12 mil idosos. Nós que passa pelo sistema, por esta rede de atendimento aos idosos no município, no sistema Conviveres, em média 1.200 idosos por mês. Mas nós não podemos esquecer que a rede é um todo. Temos lá o Centro de Referência do Idoso, que é a área da saúde, primeiro ali na rua 15 de novembro, número 30. Sim. A Policlínica, vem as UBS, que todas elas têm um atendimento mais específico a essa terceira idade. Claro, a gente reconhece que está melhorando. Haja vista que tínhamos um Conviver, hoje temos 12. O que eu gosto de chamar a atenção é assim, que nós ainda temos uma deficiência muito grande, e isso ficou bem assim conceituado na palestra que nos foi proferida hoje pela doutora Sandra, que precisamos qualificar as pessoas para que trabalhem com os idosos. Essa é a grande deficiência que nós temos hoje. Precisamos que tenha-se o requisito mínimo para esse atendimento, precisamos que eles estejam minimamente qualificados, de acordo com o Estatuto do Idoso, que preconiza que todos aqueles que estão ou irão trabalhar com a pessoa idosa precisam ter, no mínimo, uma formação na área de gerontologia de 40 horas, por exemplo. E nos cabe, enquanto Departamento do Idoso, também trabalhar junto com o Conselho, com os órgãos de governo, com os secretários, com todos aqueles que puderem nos ajudar, para que possamos desenvolver um projeto, um programa de qualificação desta rede. A rede está em todas as secretarias, em todos os departamentos. Quando chegamos na prefeitura, no protocolo para sermos atendidos, se for uma pessoa idosa, vai ser atendido por um funcionário que precisaria estar qualificado de acordo com aquilo que está preconizado no Estatuto do Idoso. E a gerontologia é uma dessas ciências que precisa ser, na verdade, levada a cada um por uma forma de um programa de qualificação. Bom, a mesma pergunta que eu fiz para a Helenita, eu vou fazer com você também, para a gente encerrar o programa, porque nós já estamos em cima da hora. Qual é o seu grande sonho? O meu grande sonho, na verdade, é que os idosos ainda, todos eles, na atualidade, alcancem essa supremacia dos seus direitos que está preconizado no Estatuto do Idoso, na Política Nacional do Idoso, na Política Estadual do Idoso, na Política Municipal do Idoso, em uma centena de leis que foram, na verdade, votadas
e foram aprovadas a favor dos idosos. Assim como eles têm o direito à gratuidade no transporte público, mas um dos meus sonhos é que se faça uma campanha massificando a informação, porque aquele idoso que está lá no 5º andar, que nunca teve a oportunidade de visitar um conviver, por meio de uma campanha de publicitária informando-os dos seus direitos, ele possa saber que existe um conselho do idoso na cidade, com o telefone 3372-4836, que existe na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, um telefone chamado número 100, a qual qualquer pessoa pode ligar para fazer a denúncia, e que essa denúncia vai seguir um caminho para o Conselho Estadual do Idoso, que vem para o Conselho Municipal, que existe no Fórum Municipal de Cubatão, uma promotoria pública que recebe denúncias, que ouve a pessoa idosa no seu elementar direito de poder, então, buscar que se cumpra esses direitos. Nos cabe também aos órgãos de imprensa, como a TV Câmara, TV Polo, Rádio Visão e outros meios de comunicação, Jornal Acontece, Jornal Cidade, Jornal A Tribuna, qualquer meio de comunicação, dedicar um tempo a essa questão do idoso, a promover esse idoso a ter direitos respeitados, a ter a informação e a participação na vida ativa da sociedade, que é o que preconiza o Estatuto, é o que foi convencionado na OMC e é o que está sendo feito aqui hoje através dessas palestras, dessa formação que foi realizada à tarde. Trazer para bem próximo da sociedade a discussão dos direitos, das políticas, das leis que referendam a pessoa idosa, como deve ser uma pessoa ativa, participante da vida da sociedade, como qualquer outro ser humano. Muito bem, eu só quero dizer o seguinte, para encerrar o programa, assim que a doutora Sandra terminou, eu até comentava com o nosso cinegrafista, meu amigo Paulo Nascimento, o seguinte, teve uma moça, que por sinal muito gentil, ela fez uma colocação com relação à faixa de pedestre lá em Santos, que lá todos os motoristas param para que todos atravessem, principalmente os idosos, e que aquilo é uma coisa cultural. Eu disse ao Paulo, porque estava todo mundo em cima da hora, querendo ir embora, porque a doutora Sandra tinha que viajar, eu não falei nada ali na hora, mas não é verdade, não é um problema cultural, é uma campanha publicitária que a cidade fez através de uma emissora de televisão, através da Rede Globo, e consequentemente a co-irmã TV Tribuna, que começou a conscientizar as pessoas a colocarem a mão na faixa de pedestre, onde não tem semáforo, para que as pessoas pudessem atravessar. Isso não é uma coisa cultural, isso foi uma coisa que o Cantalice acabou de falar agora. A imprensa ajudou, a imprensa fez uma campanha forte, uma campanha publicitária, e as pessoas abraçaram, que também não são todas. Aquele negócio do ônibus, todo ele para idosos, ótimo, maravilhoso, crianças e idosos, prioridade, mas também a consciência de cada um, em saber que nós já fomos crianças, que nós já fizemos travessuras e que nós também seremos idosos e que podemos precisar de outras pessoas. Então, algumas pessoas têm que ter cidadania, têm que enxergar que um dia ela também vai ficar idosa. Cantalice, muito obrigado pela sua participação, um abraço, estamos aqui justamente para isso, para colaborar com vocês e mostrar o trabalho que é realizado por vocês. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Washington, obrigado ao presidente da Câmara Municipal de Cubatão, o vereador Aguinaldo Araújo, por nos ceder o espaço aqui, a todos os vereadores. Este é o momento de unir o poder público municipal, a sociedade civil, as instituições, para juntos trabalharmos em prol da pessoa idosa que tanto fez e tanto produziu para o nosso país e para essa cidade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Muito bem, a você também, Cantalice, um abraço à esposa por mim. Ponto final em mais uma edição do programa Transformação Social. Hoje nós abrimos espaço aqui para falar dos queridos idosos que um dia, se Deus assim nos permitir, né, Erenita? Né, Cantalice? Sim, sim. Paulo Nascimento, nós chegaremos lá. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês, Paulo Nascimento. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o nosso próximo encontro.